Estamos recebendo na redação do Jornal Norte e Sul, nesta data de hoje, coincidentemente, 10 anos do Jornal Norte e Sul, estamos recebendo neste momento a visita do senhor prefeito municipal de Passo de Torres, Jonas Souza. E queremos agradecer, desde já, aí, a parceria do prefeito conosco, que sempre nos deu uma atenção merecida aqui em Passo de Torres. E falando na nossa credibilidade dos 10 anos, eu quero entrevistar o prefeito aqui numa questão da credibilidade dele junto ao Ministério Público Federal. Prefeito, primeiramente, bom dia ao senhor e seja bem-vindo à nossa redação. Bom dia, Valmocir, bom dia a todos que nos assistem. Sem dúvida nenhuma, fiz questão de hoje vir aqui fazer uma visita carinhosa aí para o Norte-Sul, pela passagem dos seus 10 anos, a empresa que começou e permanece em nosso município, trazendo muita informação, com o seu trabalho já consolidado e fazendo com que o nome de Passo de Torres também seja estadualizado, através aí da questão da rede Adjore, Então, deixar aqui meus cumprimentos a toda a equipe, a todo mundo que fez e faz parte da equipe do Norte-Sul. Pois bem, criamos credibilidade nesses 10 anos, mas o prefeito está aqui para falar da credibilidade dele, junto ao Ministério Público Federal. Os moradores de Passo de Torres, todos sabem que há uma ação ajuizada contra o município através do Ministério Público Federal. Uma ação que iniciou aí nos meados de 2010, solicitando, inclusive, recentemente, aí a demolição de 83 residências em Passo de Torres, consideradas pelo Ministério Público em áreas de APP. E o prefeito conseguiu fazer aí, durante os últimos dias, uma façanha inédita, que está sendo, inclusive, questionada por advogados de outros municípios para saber como ele fez. Prefeito, o que aconteceu, qual foi a conversa que o senhor conseguiu junto ao Ministério Público Federal para que isso não acontecesse em Passo de Torres? Bom, Valmocir, na verdade nós temos essa situação que é de conhecimento da população de Passo de Torres que vem se arrastando ao longo de muitos anos, A questão de uma possível demolição de alguns imóveis aqui construídos na nossa cidade, estando irregulares junto à questão de regularização fundiária e principalmente em áreas de preservação permanente, Muitos deles às margens do rio Mampituba e no bairro Passárgada, que é uma área justamente confrontante de lagoa, de rio e de mar. Esse trabalho vem sendo incitado pelo Ministério Público Federal desde meados de 2010, tentando solução, e culminou com um termo de ajustamento de conduta firmado pelo município em 2013, onde todas as entidades, a Prefeitura Municipal, o Poder Legislativo, IBAMA, Fátima, uma comissão de moradores do bairro Passárgada, que a gente tem que frisar aqui, que fez um trabalho muito bom de mobilização, de levantar esse assunto. A Rede Norte-Sul sempre foi apoiadora de todas as reuniões, deu mídia para isso, Então, fez com que o Ministério Público Federal e o município de Passo de Torres firmassem, então, um termo de ajustamento de conduta no ano de 2013, onde ficou estabelecido alguns critérios ali para a regularização fundiária. O que acontece é que de 2013 para cá poucas movimentações aconteceram, Nós precisávamos de um plano de regularização fundiária, isso não aconteceu. E então, após a nossa eleição, em meados de novembro a dezembro de 2016, nós fomos até o Ministério Público Federal, antes mesmo de assumir a prefeitura, e procuramos o contato com a procuradora, a doutora Patrícia, que está trabalhando nessa situação. Então, desde lá, já nos comprometemos a buscar a possível solução, ou seja, esse projeto de regularização fundiária, E então, de dezembro até o atual mês, agora de agosto, nós já tivemos de 2 a 3 encontros, porque o encontro foi informal numa outra situação no Ministério Público Federal com a doutora Patrícia, tratando dessa situação, e sempre deixando muito bem claro que nós, ao assumirmos a administração em janeiro, teríamos como uma das prioridades solucionar essa situação para evitar que nós tivéssemos aí alguma casa demolida ou algum comércio demolido. Eu sempre deixei muito bem claro para a doutora Patrícia que Passo
Passo de Torres, município com inúmeras dificuldades, né, não só financeiras, mas sociais, e a demolição de um imóvel seria algo que traria enormes prejuízos. Né? E se a gente fala de um imóvel demolido já teria uma comoção social no município, imagina 83 como vinha sido trabalhado pelo Ministério Público Federal. Né? E diante da nossa busca de solução, diante do nosso comprometimento, diante da mobilização da sociedade civil organizada, eu quero dizer aqui que isso não foi um trabalho apenas, né, do prefeito, eu acho que isso tem que deixar bem claro, isso foi uma somatória de esforços. Nós tivemos na última semana, então, a grata satisfação, né, do Ministério Público Federal, então, ele desistir da ação. Né? Ele desistiu da ação contra os moradores e também contra o município, em função, logicamente, da situação de que a gente está comprometido com a solução. Sem dúvida nenhuma, lógico que nós precisamos oficializar a parceria que estamos tratando com a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, para que esse projeto seja executado e aí sim, logicamente, ter, né, a extinção total desse processo. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje os moradores já podem dormir com mais tranquilidade, né, que a eminente possibilidade de demolição de algum imóvel aqui em Passo de Torres está, né, por hora afastado, né, tendo em vista que a gente está fazendo esse trabalho aí junto ao Ministério Público Federal. Acredito muito que estamos mudando a visão que os poderes judiciário, Ministério Público Federal e estadual têm de Passo de Torres, com a nossa conduta frente à administração realmente de muito pé no chão e de responsabilidade com os problemas da cidade. Né? Os problemas nós não podemos arrastar mais com a barriga. Né? Eu tenho dito muito isso para a minha equipe dentro da prefeitura. Os problemas maiores e de mais difícil solução são esses que nós temos que ter mais determinação. E quero aqui também parabenizar o nosso setor jurídico da prefeitura, os procuradores que estão aí trabalhando nessa questão, que também tem mérito certamente para que essa ação chegasse no ponto que chegou nesse momento. Prefeito, o senhor estava me falando aí fora, antes da gente gravar, sobre alguns advogados contatando com o senhor. O que eles querem saber do senhor desse assunto aí? Na verdade, ontem foi um dia atípico, eu recebi inúmeras ligações, de advogados de todo o estado. Né, principalmente advogados representando prefeituras e representando associações de moradores, que, logicamente, essa é uma ação que também acontece em outros municípios catarinenses. Né, e muitos deles se colocaram como surpresos de uma ação de desistência do Ministério Público Federal, algo que não é normal, né, tendo em vista que as ações geralmente são muito enérgicas, são muito no intuito realmente de coibir toda e qualquer irregularidade, principalmente nas questões ambientais. Né, então, muita gente surpreso com o fato da gente ter conseguido reverter essa situação amigavelmente, vamos poder dizer assim, né, simplesmente na palavra, no compromisso e nas ações de procurar solução. Prefeito, a gente tem verificado dentro do município algumas pessoas reclamando que porque não consegue instalação de energia elétrica. Isso aí já é uma exigência do Ministério Público e o município está fazendo o seu cumprimento. Qual é o procedimento para as pessoas que estão aí construindo? O que elas têm que buscar junto à prefeitura para saber se pode ou não construir ou ter uma energia elétrica? Essa é uma questão delicada, né, que, infelizmente, as informações nem sempre chegam com a veracidade para os moradores. O que acontece é que, para se fazer uma instalação de luz, a prefeitura tem que fazer uma autorização, dando o aval de que aquele terreno está com todas as certidões ou todo o uso do solo autorizado para que a pessoa possa ali não só instalar sua luz, mas também fazer sua construção. O que acontece é que nós temos um problema crônico na cidade, né, da falta de regularidade dos loteamentos. Então, nós temos aí muitas áreas com discussão judicial, principalmente nas nossas praias, né, muita gente discutindo na justiça a posse desses loteamentos, e para que a gente possa dar o aval de que aquele loteamento é regular e possa receber a luz, nós precisamos ter uma série de documentos registrados, inclusive no cartório de registros, né? E isso, em muitos casos, não acontece aqui no Passo de Torres, né? Nós temos muitos imóveis com contrato de compra e venda que não tem determinação de posse, nós temos toda a questão do plano diretor que regulamenta muito essas atividades. Então, deixar muito bem claro aqui que nós também temos uma determinação do Ministério Público de não autorizar
autorizar a ligação de luz e água, né, onde não esteja, o loteamento não esteja regular, né? Então, não é interesse do prefeito, como algumas pessoas dizem, né? O prefeito não quer liberar minha luz, o prefeito não quer liberar minha água. Não é assim. Na verdade, o que acontece é que nós temos que seguir uma legislação. Isso se dá em torno de um planejamento da cidade, logicamente. Nós temos aí, Passo de Torres, hoje, uma condição de uma desorganização de planejamento urbano, porque lá atrás isso não aconteceu, né? E agora nós temos o dever, e muito incitado pelo Ministério Público, de regulamentar todas as áreas do município. E lembrar sempre, né, que a quem está nos assistindo, antes de comprar qualquer terreno, fazer qualquer negociação no município, procure o setor de planejamento da prefeitura. Ali você vai ter informação se pode construir, se não pode, se pode colocar luz, se não pode, o que pode ser feito, né? Já vai ter noção do que o plano diretor permite naquela região que está se comprando o terreno, para não ter um problema maior depois de fazer uma negociação e não poder construir. Então, a gente está trabalhando e muito para que o setor de planejamento também ganhe celeridade, mais atenção no trabalho executado com relação ao parcelamento do solo, mas é muito importante a participação da comunidade. E lembrar também que todo loteador é responsável pela infraestrutura do seu loteamento. Ou seja, o que aconteceu até muito pouco tempo atrás? As pessoas tinham uma área de terra no município, loteavam, ou seja, começava a parcelar em terrenos, né? E depois a prefeitura tinha que arcar com toda a despesa de pavimentação, de energia, de rede de água, e isso é uma responsabilidade do loteador. Então, deixar aqui muito bem claro, né, e para que as pessoas entendam que a responsabilidade dos loteamentos é do loteador. A gente recebe hoje inúmeras solicitações de melhoria de estrada, de condição de tubulação de água, né, em loteamentos que os loteadores simplesmente venderam seus terrenos e sumiram. É claro que o poder público municipal foi omisso atrás, né, em anos anteriores, e não fez a devida exigência. Mas nós, de antemão, já notificamos todos os loteadores do município judicialmente para que cumpram com seus deveres, tá?